a ideia de Deus. Isso. Dinheiro é um dos grandes campos de batalha na família brasileira. Não somente a falta de dinheiro, que já é um problema sério com a nossa situação econômica, mas a questão de como administrar, como encarar dinheiro na nossa vida e na nossa família. Jesus, no seu ensinamento, falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e sobre o inferno. E também, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós examinamos aquele livro e encontramos pelo menos 105 versículos no livro de 31 capítulos sobre a questão de como manejar, como encarar, como administrar dinheiro nas nossas vidas. É um assunto muito importante. E eu lamento a dizer que no meu aconselhamento eu encontro diariamente pessoas tensas, enroladas, casais brigando, em que há mal-entendidos em relação à questão de finanças. Então, no meu seminário pré-nupcial, que eu dou para noivos, eu tenho trabalhado muito com os noivos sobre a questão de princípios bíblicos e como aplicá-los na sua vida conjugal. Creio que isso tem sido uma bênção para muitos casais que estão hoje casando e querendo saber os princípios de Deus sobre finanças e como aplicá-los às suas vidas e a seu relacionamento familiar. Então, quero passar estes momentos falando sobre alguns princípios e como estes princípios podem ser uma bênção na sua vida e família. O primeiro princípio, e o princípio mais básico de todos os princípios que nós encontramos na Bíblia sobre finanças, encontramos em Salmo 24 e versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O primeiro princípio é o seguinte: reconheça que o Senhor é dono de tudo e transfere tudo que temos, inclusive nossos direitos, ao Senhor. Deixe-me repetir, porque é um princípio muito importante. Devemos reconhecer que o Senhor Deus é o dono de tudo que há no mundo e nós, por um ato de fé, devemos transferir tudo que nós temos, tudo que somos, inclusive nossos direitos, ao Senhor. Este é um princípio bíblico para todo casal e os papais e mamães certamente devem ensinar este princípio aos seus filhos. Não é fácil vivendo num mundo de consumismo, um mundo tão materialista, tão secularista, comunicar verdades da palavra de Deus aos nossos filhos, e especialmente este princípio da palavra de Deus, que é um princípio básico para todo casal, para qualquer pessoa que tem Jesus no coração e quer agradar o Senhor. Para que o Senhor possa nos impactar com as suas bênçãos nesta área, temos que aprender a viver diariamente colocando este princípio em prática na nossa vida. Esse é o primeiro, é o mais básico. O segundo princípio sobre finanças que qualquer
família deve colocar na sua vida é estabelecer um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Nós vivemos num mundo de valores distorcidos. Constantemente estamos sendo bombardeados pela mídia, em que princípios de moralidade, princípios de integridade, princípios de honestidade, princípios sobre a vida em geral estão sendo distorcidos e nós acabamos, às vezes, comprando a ideia que nós constantemente recebemos através da comunicação da mídia. Mas temos que voltar à palavra de Deus para realmente achar e encontrar nosso senso de valores, nossa real compreensão das coisas de Deus. E então eu queria compartilhar rapidamente algumas passagens que nos dá um sistema de valores de Deus. Primeiro encontramos em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mateus capítulo 6 e 33. Já é uma passagem conhecida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando sobre a questão de ansiedades na vida. E ele fala sobre os aves. Observai as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E depois ele fala sobre os lírios do campo. E ele nos diz, então, não andais ansiosos quanto ao vestuário, etc. E em versículo 33, ele termina a sua palavra dizendo que a nossa prioridade, o nosso valor principal deve ser primeiramente em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que não devemos nos preocupar pelas coisas da vida, porque Deus há de suprir no seu bom tempo. No dia 17 de março, 1967, Judite e eu embarcamos na maior ventura da nossa vida. Estávamos com nossos pais e amigos e parentes e irmãos no Porto São Pedro, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, onde nós abraçamos e despedimos nossos familiares e embarcamos num grande navio japonês que naquela tarde ia sair e nos levar até Brasil. Nós passamos 25 dias sobre os mares e chegamos então no dia 12 de abril em Santos, no sul do Brasil. Mas eu me lembro quando o navio estava afastando do porto, eu tive um medo. E uma pequena voz falava para mim, Jaime, o que é que você está fazendo, afinal de contas? Você não conhece português? Você não conhece ninguém no Brasil? Você nunca experimentou a maravilhosa comida brasileira? Você nunca tomou um café brasileiro? Você nunca comeu feijoada? Você nunca churrascou? Eu realmente nunca havia viajado para o Brasil e não conhecia absolutamente nada, a não ser aquilo que eu havia estudado sobre o país Brasil. Então, pela fé, nós saímos, sustentado pela nossa igreja na Califórnia e no estado de Washington, e viemos para cá. Mas eu confesso que naquele momento que o navio estava afastando do meu país, tudo que eu conhecia nos anos que eu vivia, que eu morava na minha terra,
que houve realmente um medo, uma ansiedade na minha parte. E de repente o Espírito Santo falou: Jaime, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu vou dizer que nós já passamos 34 anos neste Brasil, andando mais ou menos 150 mil quilômetros por ano nas estradas do nosso querido Brasil. E eu posso hoje testemunhar do fato que Deus tem sido bom demais para minha esposa Judite e eu, e tem nos dado 3 lindas brasileirinhas desta terra, Brasil. Então nós testemunhamos hoje do fato que Deus não dá mancada. Quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre a sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós temos procurado fazer isso durante os anos que estamos no Brasil. E a promessa, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nós temos um valor. O valor baseado num princípio que Jesus estabeleceu. Isto é, o reino de Deus é mais importante do que as coisas materiais. E Deus vai cuidar das coisas materiais se nós damos prioridade a Ele. Há uma outra passagem aqui em Mateus capítulo 6 que nos ajuda a estabelecer um sistema de valores de Deus. Nós encontramos isso em Mateus 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça não nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito simples. Jesus está dizendo aqui que devemos estar depositando no banco do céu. Que não devemos acumular muitos tesouros sobre a terra. Isso não quer dizer que Deus é contra uma pessoa ter uma boa casa, um carro do último ano. Não é isto, não. Deus é bom demais e gosta de dar coisas boas para seus filhos. Mas é uma questão do coração. É uma questão da nossa atitude em relação às coisas materiais. E ele nos disse, então, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Isto é, desenvolve a sua vida, seus dons espirituais, suas capacidades e faz o investimento da sua vida nas coisas de Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Faço uma pergunta. Onde está seu coração? Papai, marido, esposa e mãe, filho, onde está o seu coração? Está voltado às coisas materiais? Obcecado, correndo atrás do vento, como diz Provérbios, quando um homem corre atrás de coisas materiais, quando ele corre atrás do dinheiro, o grande sábio diz que ele corre atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento, infelizmente. Então, o princípio é estabelecer um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Eu só mencionei 2 passagens, mas tem muitos, e quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vamos encontrar as prioridades de Deus em relação a coisas materiais e a coisas espirituais. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que eu quero destacar é o princípio de mordomia. Aprender a fazer investimentos sábios para o Senhor. Aprender a fazer investimentos sábios para o Senhor. Jesus contou uma história em Mateus capítulo 25, versículos 14 até versículo 30,
Eu não vou ler todo este trecho, mas eu vou ler uma parte para que você possa compreender o princípio de mordomia. Isto é, nós somos dispenseiros, somos mordomos, somos administradores das coisas de Deus. Então, a história é a seguinte. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que cefas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Eu vou parar a minha leitura de Mateus 25, versículos 14 até versículo 26. Entre outras coisas que esta história que Jesus contou ensina, uma das coisas mais importantes, quem sabe o principal princípio aqui, é o princípio de fidelidade. Isto é, nós somos mordomos, somos dispenseiros de todas as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Nossos salários, nossa casa, todos os nossos pertences, nosso carro, nossa vida, nossos talentos, nossos dons espirituais. Nós somos responsáveis em usar para a glória de Deus todos os dons e capacidades, a nossa casa, carro, que deve ser simplesmente entregue na mão de Deus, e nós, então, devemos administrar aquilo que Deus deu para nós, e esta administração deve ser usado para a glória de Deus e para o engrandecimento do seu reino, para o crescimento da sua igreja. Se os crentes conseguem entender este princípio, a igreja vai crescer, o trabalho missionário vai crescer. Eu louvo o Senhor porque a minha igreja lá na Califórnia está nos sustentando 36 anos sem perder ou sem faltar em dar sustento um só mês. E eles têm periodicamente também aumentado o sustento que eles dão para nós. Eu creio que isso nada mais do que ser fidelidade na vida da minha igreja.
a minha igreja tem feito um tremendo investimento na obra aqui no Brasil através de Jaime e Judith Kemp. E é uma pequena ilustração do que Deus quer que cada igreja, cada cristão faz na sua vida diariamente. Isto é, administrar as coisas que Deus tem dado para cada pessoa e não somente administrar, mas usar com uma visão missionária, usar com uma visão do reino de Deus. Então, esses 3 princípios, há outros, mas eu queria destacar esses 3 princípios bíblicos. Reconheça que o Senhor é dono de tudo e transfere tudo que temos, inclusive nossos direitos, ao Senhor. Segundo princípio, estabelecer um sistema de valores baseado na palavra de Deus. E o terceiro princípio, aprender a fazer investimento sábio para a glória do Senhor. A segunda parte do nosso estudo, eu quero falar sobre liberdade financeira. Liberdade financeira. Primeiramente, uma definição. O que quer dizer ser livres financeiramente? Quer dizer estar livre de dívida. Estar livre de dívida. Isso quer dizer que não quer dizer que você não pode comprar uma casa, não quer dizer que você não pode comprar algum posse que valoriza, mas quer dizer que você não se enrola a sua vida com um montão de dívidas, de coisas que desvalorizem. Quando eu fiz o curso pré-nupcial para minha primeira filha, Melinda, que estava casando com Paulo, eu conversei com o casal durante o aconselhamento pré-nupcial e comuniquei o meu desejo que os dois entrem em casamento sem qualquer dívida. Isso não quer dizer que eles não poderiam investir numa casa, alguma coisa que vai valorizar através dos anos. E, de fato, Paulo e Melinda estão comprando uma casa. E é um bom negócio, é um investimento bom. Mas eu expressei o meu desejo que não queria que eles entrassem em casamento comprando um montão de coisas que depois desvalorizem e enrolando suas vidas financeiras já nos primeiros anos de casamento. Eles me honraram e quando casaram não tinham uma dívida. E não somente não tinham uma dívida, mas tinha dinheiro no banco. Isto alegrou muito meu coração. Liberdade financeira quer dizer estar livres de dívidas. Agora, quais são os benefícios? Gente, tem tanto benefício que eu encontro no meu aconselhamento tanta gente estressada, tanta gente com tensão, às vezes desentendimentos e brigas e conflitos por questões financeiras. Então, um dos benefícios que eu vejo em estar livre de dívida é exatamente melhorar o seu relacionamento conjugal. Melhorar seu relacionamento conjugal. Porque um dos grandes campos de batalha na família brasileira é sobre a questão de dinheiro. Não somente a questão de não ter dinheiro suficiente, que já é um problema, mas como administrar dinheiro. Então, tendo uma liberdade na área de finanças, você certamente vai poder melhorar o seu relacionamento conjugal. Também, um outro benefício é paz no coração. Quantas vezes eu tenho conversado com homens e mulheres que estão lutando financeiramente, que não conseguem pagar suas contas, às vezes por questões de salários pequenos,
às vezes por questões de estupidez, de decisões tomadas na área de finanças, sem pensar no futuro e sem avaliar e ver a possibilidade de poder pagar aquelas contas. Então, a pessoa não consegue dormir à noite. Tem gente que tem falado para mim, Jaime, eu só posso dormir debaixo de um remédio porque eu fico nervoso, eu não consigo pegar rapidamente no sono, porque eu fico pensando como é que eu vou enfrentar o próximo dia e pagar as contas que eu tenho. Então, estar livre de dívidas também vai ter o benefício de ter paz no seu coração. Também, livre financeiramente quer dizer que você vai ter o benefício de poder dar quando o Espírito Santo fala. Aqui eu não estou falando sobre os 10%, que já é uma coisa que devemos devolver para o Senhor, mas eu estou falando de administrar sensivelmente os 90% que ainda sobra. E então, quando você vê uma necessidade entre um irmão ou alguém, uma pessoa pobre, você vai poder dar quando o Espírito Santo fala. Isto é um benefício. Agora, se você está enrolado financeiramente e não tem nenhuma margem de dinheiro sobrando, vamos dizer, então vai ser difícil para você obedecer à voz do Espírito Santo e poder dar livremente. Também outro benefício é que vai diminuir a sua tentação de comprometer a sua integridade. Quando alguém passa por lutas financeiras, e quando surge no meio disto uma maneira de resolver, muitas vezes a maneira de resolver é uma maneira não tão honesta. É uma maneira que vai comprometer a minha integridade. Eu vou dar um jeitinho, mas realmente há uma certa desonestidade naquilo. Quando eu estou passando por pressões financeiras, o diabo me tenta mais fortemente a ser desonesto nas minhas transações financeiras. Então, esses todos são benefícios do homem e da mulher que anda livremente sem grandes dívidas para pagar. Então, eu queria encorajá-los que estão ouvindo a minha voz a realmente procurar estar livre da dívida, porque há muitos benefícios nisto. Agora, alguns princípios para me tornar livre das dívidas. O primeiro princípio é honrar o Senhor com os 10%. Eu não gosto muito de falar sobre dízimo, porque creio que já é muito batido na igreja evangélica brasileira, mas eu acredito que 10% é um lugar onde podemos começar. E nós precisamos separar os 10% logo no início, quando recebemos nosso salário. Senão, nós não vamos ter no final do mês. Então é importante separar. Isso é honrar o Senhor, dar um lugar especial, dar valor, e você procura então dar conforme a maneira que o Espírito Santo fala ao seu coração. É o primeiro princípio para se tornar livre de dívidas. Segundo é parar de comprar coisas que desvalorizem. Parar de comprar coisas que desvalorizem. Eu tenho falado com os casais que estão casando que não precisa de muita coisa. Se eles têm alguma casa, pode ser uma casa simples. Naquela casa eles precisam de uma geladeira, precisam de um fogão e precisam de uma cama. Agora, há muitas coisas que o casal vai ser tentado a comprar, e às vezes forçando a barra na parte financeira. E se tiver alguma dificuldade de desemprego, então já
se torna difícil para o casal pagar as suas contas. Então eu falo, viva uma vida simples, não se enrola com muitas coisas, não se torna vítima da grande máquina da propaganda, do marketing, que é muito bem bolado e que vai direto ao seu coração, e você precisa criar uma resistência contra esta máquina que quer vender, quer colocar no seu coração uma insatisfação, quer convencê-lo que realmente você precisa daquele produto. Quando você para pensar seriamente, você vê que não é tão importante e que você não precisa. Vai ser bom, é ótimo, mas não é absolutamente necessário. E então você criar uma resistência à ciência da marketing, né? A tremenda máquina da propaganda que procura atingir o coração, o ego, as necessidades, as carências do ser humano e enrolar sua vida, muitas vezes em contas. Então, eu queria dizer, tome cuidado de não se envolver. Hoje em dia, os casais que estão casando estão logo de cara se enrolando financeiramente. Estão endividando grandemente já nos primeiros anos de casamento, querendo tudo que seus pais acumularam em 25, 30, 35 anos de casamento, eles querem já nos primeiros anos. E então, para poder ter essas coisas, muitas vezes eles realmente estão envolvidos em dívidas. Tome muito cuidado. Judite e eu temos tomado uma atitude que tem nos dado bastante liberdade e bastante paz e tranquilidade no relacionamento e nas nossas vidas com Deus. Isto é, viver uma vida muito simples. Nós compramos um pequeno apartamento no sul da cidade de São Paulo. Este apartamento, na verdade, tem 51 metros quadrados. Não é grande, mas é mais que suficiente para somente 2 pessoas. Nós dirigimos um Golzinho 97 simples, Mille, sem qualquer necessidade de um carro mais chique. Às vezes eu penso que seria muito bom se eu tivesse ar-condicionado no meu carro, mas também não é absolutamente necessário. E uma das razões que nós tomamos a decisão de viver na simplicidade, de morar num apartamento pequeno e de usar um carro simples, é um testemunho, porque nós aqui estamos servindo a igreja brasileira. E uma grande porcentagem da igreja brasileira é gente de classe média para baixo, é gente pobre. E não fica legal Jaime aparecendo em frente de uma igreja para pregar um domingo à noite com um BMW ou um Honda. Não estou contra. Quem sabe um outro pastor pode ter, mas Deus nos dirigiu a viver uma vida simples e também tomar cuidado